Pessoal, antes de começar o super propriamente dito, dá uma olhadinha, ó. Duas questões de física D, ondas eletromagnéticas, um ABCD com conta, um somatório teórico. Duas questões de capacitores, um somatório teórico e um ABCD com continha. Duas questões de transformadores. O ABC teórico mudou, o ABC é teórico, o ABCD é teórico, e o somatório com teoria e uma, não é nem continha, né? Um olhar ali e ter um pouco de bom senso, certo? Então é isso aí, dá uma revisada em exercício de ondas eletromagnéticas, veja como a lambda faz, aquela brincadeira toda. Saber alguma coisinha de capacitores, né? Cobram bastante teoria, o cálculo é bem simplesinho de fazer. Transformadores, o cálculo é mínimo, com mais teoria, dá uma revisada, o que é um transformador, como é que ele funciona, né? O enrolamento primário e secundário, quanto mais voltinhas de fio, maior a voltagem e assim por diante. Já no Super, hoje nós falaremos de termologia, termometria, portanto, e terminando lá nos processos de transmissão de calor. O que é a temperatura? Isso, temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo, show de bola. Calor, energia de que tipo? Térmica, fluindo, pode ser, fluindo, ou seja, transitando. Resumindo, calor é energia do tipo em movimento, se mexendo de um lugar para o outro. Este objeto tem calor? Nunca. Ele tem temperatura, pode ter altíssima temperatura e pode ter calor fluindo por ele, mas calor contido nele jamais. Estou com calor por esse ponto de vista, é uma afirmação fisicamente honesta? Não. Né? Fisicamente deveria falar, a geração de energia interna no meu corpo está superando o fluxo de calor pela minha pele. Mas aí ninguém entende, ele fala, com calor todo mundo fica feliz. Só que na física, calor é energia térmica em trânsito e, portanto, o calor não pode estar contido no corpo. Os corpos têm temperatura. Propaganda da temperatura mais elevada para a temperatura. Ótimo, é assim que deve escrever. Eu perguntei, calor vai da onde para onde? A maioria fala do quente para o frio, não tem problema. Se tu mesmo que escrevesse na questão discursiva, ele até consideraria, só que talvez ele descontasse um pouquinho, porque não foi tão criterioso, né? Seria mais técnico tu falar, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, fica mais bonito, é isso aí. Então tá, temperatura média de agitação das moléculas do corpo, grau de agitação para ficar bem técnico, calor é energia térmica em trânsito, vamos relembrar que o calor pode ocorrer por condução principalmente nos sólidos, o calor vai ser transmitido de átomo para átomo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Convecção ocorre somente nos líquidos e gases fluidos, porque tem que ter movimento de massa, a coisa quente sobe, a coisa fria desce. Pode até dar tufão, né? Se a convecção for muito poderosa, lembrando que o vento é um grande exemplo de convecção. E depois, radiação, que tem sinônimo, e radiação é o calor transmitido por ondas ondas de rádio micro, infra, luz visível, ultravioleta e raios gama. Quem é que transmite calor de verdade dessas todas? A galera pensa muito em micro-ondas por causa do aparelho micro-ondas, mas cuidado, quem ganha o nome de ondas de calor é o infravermelho. O infravermelho é o grande nome de transferência de calor, porque na verdade as outras estão carregando energia também, mas aí não quer dizer que seja energia térmica. Como assim, professor? A micro-ondas bate na minha comida, esquenta a minha comida e tu diz que ela não trouxe energia térmica? Isso mesmo. Ela trouxe energia na forma eletromagnética. Quando essa energia bateu na molécula de água e a molécula de água começou a sambar que nem uma doida para cima e para baixo, ela se esfregou com a galera ali do lado e por atrito esquentou. Ou seja, na verdade a energia chegou na forma de onda eletromagnética e foi convertida em calor no próprio alimento. Não foi o calor já chegando. Que é diferente, né? É diferente. Tu já chegar, putz, que calorzão que tá vindo de lá, olha aqui, perto da fogueira, meu, que calor que vem dali. Já é a onda de calor chegando. Diferente de tu tomar um monte de raio-x, por exemplo, e chegar em casa de repente perceber que teus órgãos estão cozidos. Tomou um raio-x duro, estava na indústria, se esqueceu de proteger, achou que era que nem raio-x mole da medicina, e aí de repente morre com os órgãos internos cozidos devido ao raio-x, sendo que ele não percebeu o calor chegando nele, me esquentando. Foi para casa bem feliz, achando que nada tinha acontecido.
Mas aí a energia enorme bateu nos órgãos, foi absorvida e afetou os órgãos de tal forma a destruir as células, o cara vai morrer por excesso de radiação. Tu vê que loucura, né? Então, cara, tem uma pegadinha exatamente nesse ponto numa questão da UFSC ano passado. Ele falava justamente isso, estimulava o aluno a achar que a micro-ondas é onda de calor, né? E usava o aparelho de micro-ondas para tentar ludibriar o aluno. Cuidado! Nome principal da radiação ou irradiação: infravermelho. Apelido do infravermelho: ondas de calor. Imagina o nome dela. O nome dela é para ficar bem didático mesmo. Revisamos. Se eu pego 2 copos, um água a temperatura ambiente, 20 graus, o outro água geladinha, 2 graus, a mesma quantidade de água, 200 ml, 200 mililitros, qual copo tem mais energia interna? Ou será que é a mesma? Quando a gente fala aqui energia interna, galera, na termometria, na termologia e também na termodinâmica, nós estamos falando da energia da temperatura. A energia da temperatura. Ou seja, esse cara, por estar mais aquecido, suas moléculas estão mais agitadas, portanto contém mais energia. Então é isso, energia interna é a energia do corpo na forma relacionada à temperatura. Porque às vezes o cara fala interna, parece que é toda a energia que o cara tem dentro dele, e é mentira. Tem um monte de energia nuclear ali que eu estou desprezando. Concorda comigo? Então cuidado, a energia interna não é qualquer forma de energia que esteja dentro do cara. É a energia térmica contida no interior do cara. E essa energia se manifesta como? Temperatura. Ou seja, quando eu estiver febril, eu posso afirmar que a minha energia interna aumentou em relação a quando eu estava sadio. Se eu estiver tendo uma crise de hipotermia, eu vou dizer que a minha energia interna naquele momento é menor do que a energia interna de uma pessoa sadia. É isso aí. Show de bola. Energia interna é a energia térmica acumulada no corpo devido à temperatura do corpo. Repete, por favor. Se aumenta a temperatura do corpo de maior temperatura, ele passa com mais velocidade? Ah, vamos ver isso na condução. Vamos chegar lá, é a lei de Fourier. Parabéns, garoto, né? O nome técnico é lei de Fourier, mas a gente vai chamar de condução de calor. Já vamos chegar lá. Perfeito o que tu falou. Absolutamente verdadeiro. O que é equilíbrio térmico, galera? Quando os corpos têm a mesma temperatura. Entrar em equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. Cuidado, às vezes a gente se ilude. Por exemplo, se eu for até a porta e botar minha mão aqui, eu vou ter a nítida sensação de que a maçaneta está mais gelada, que ela está com a temperatura menor, o que não faz o menor sentido. Se elas estão ali há um tempão e não tinha ninguém se esfregando ali próximo delas, então era natural imaginar que elas já entraram em equilíbrio. Então por que será que ao botar a mão eu tenho a sensação de a maçaneta de metálica estar com uma temperatura menor que a porta de madeira? Isso vai ter a ver com aquilo que estava discutindo. O metal ele tem uma condutibilidade térmica maior. A minha mão esfria mais rápido em contato com o metal do que em contato com a madeira, mesmo eles estando à mesma temperatura. Certo? Então cuidado com isso. Se os objetos estão no ambiente, não estão recebendo calor de nenhum lugar, eles já entraram em equilíbrio térmico. Se tu botou a mão e teve sensação diferente, é uma ilusão. Não, a mão não é termômetro, não é um bom termômetro. Até tu ver, ela está com febre, deixa eu ver. Tem gente que já tem a manha, que está muito acostumada e consegue detectar mesmo. Ah, realmente está muito quente, vamos tirar a temperatura. Mas tu pode no dia estar muito frio, tua mão muito gelada, estava, sei lá, preparando alguma coisa, ou lavando a louça na água fria, a mão ficou fria. Aí tu vai botar a mão na testa do cara, vai dar a sensação de o cara estar mais quente do que de fato ele está. Tudo bem para vocês? Então não confiar, né, às vezes, nas nossas sensações para medir temperatura. Muito bem. Fora aquele amigo, né? O amigo que está frio pra caramba, o cara vem de manga curta. Tem gente que é diferente, cara, que regula a temperatura diferente. Tem um amigo meu que é de Curitiba, pô, o cara está sempre acostumado ao inverno curitibano, né? Que é muito mais violento que o nosso. Ele veio morar em Santa Catarina, dava inverno, o cara ia para o colégio de manga curta. E tu via que ele não estava arrepiado, ele não estava, sabe, sou fodão, não, estava tranquilão. Ou seja, o cara se acostumou, certo? Pega um cara que é esquimó e traz para uma região mais quente, o cara vai infartar de tanto calor. Aliás, eu tenho lá em Mituba a gente tem uma São Bernardo, tadinho. São Bernardo, cara. O bicho que é para viver na neve, o cara me compra para ter o bicho aqui, né? No fim eu comprei, mas meu pai. E já matou uma vez. Há uns 2 anos atrás, o bicho morreu de calor. Né? Aí não, vamos comprar outra. Porra, compra um husky siberiano, pô, não é possível. Né? E o que tem que fazer então? Tu tem que depilar o cachorro fica sem pelo no verão, porque senão ela infarta. Outra,
passa o dia inteiro na lajota esticada, quase infartando, né? Então tem que ter bom senso por isso. Até o animal, às vezes, se tu pega uma raça que tu acha fofinha, mas não está adequada àquele ambiente, né, vai acabar sofrendo, porque está preparada para outro ambiente. Isso, mas ser humano é mais peludo para viver na... Não, mas é porque o ser humano, desde tenridade, o organismo vai regulando, aprendendo a regular a sua temperatura, né, por formas internas, né, por bioquímica interna. E aí o cara que foi treinado numa região muito mais fria, vai ser diferente do cara que viveu a vida inteira no Nordeste. Veio para Santa Catarina passar frio, quer voltar, pelo amor de Deus, lá é muito frio. Imagina que loucura, né? Imagina ir para a Europa no inverno, certo? Galerinha, o que é a lei zero, vocês lembram? É assustadora, né? Não fica bravo, cara. A, B e C. Eu fui medir a temperatura do A e do B e concluí que eles estavam em equilíbrio térmico. Medi, descobri que B e C estavam em... Automaticamente eu posso afirmar com toda a segurança que A e C estão em equilíbrio térmico, mesmo que eu não tenha comparado diretamente a temperatura de um com o outro. Por que coisas idiotas como essas caem na ciência como uma lei ou como um princípio? Para que a gente possa usar esse raciocínio sem medo de cometer erro. A gente já falou, galera, esse é um raciocínio que tem esse nome. Quando precisar usar, pode usar, porque a gente já experimentou tudo de outra maneira. Nunca houve uma falha para esse princípio. Aliás, nem é um princípio, é uma lei que a gente conseguiu confirmar que ele existe, né? Princípio, aliás, né, o postulado é aquilo que a gente considera verdadeiro sem prova, né? Já é meio esquisito às vezes, né? Um princípio, tu está usando ele porque tem que ser, né? A lei não, a lei a gente conseguiu confirmar. Fica à vontade, fica à vontade. Galerinha, relembrando esses conceitos básicos, a gente já pode sair da termologia, que é geral, e começar a se especializar na termometria, como medir temperatura. A escala primeira que surgiu dessas três, tu lembra qual foi? O Fahrenheit. Incrível que pareça, o Fahrenheit foi o primeiro. Sabe como é que ele... Isso, ele falou assim, a minha é 100. Meu corpo é 100. Pegou balde, água, gelo, sal, disse 0 e criou a escala dele. Aí o cara que quisesse construir um termômetro na escala Fahrenheit teria que saber exatamente que mistura é essa de água, gelo e sal, né? Outra, será que o Fahrenheit estava excitado no dia da descoberta dele e o que fez a temperatura dele subir, certo? Ou seja, ele pegou coisas, referências de temperatura fria e temperatura quente que não eram boas referências. O Celsius deu uma evoluída na ideia. Chamou que água congelando 0, e aí qualquer um pode reproduzir isso em casa. Água em ebulição 100 no nível do mar. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Por isso que até hoje os pontos fixos usados internacionalmente é água em ebulição 100 graus Celsius e gelo em fusão 0 graus Celsius. Por motivos históricos nós sabemos que os 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit, não é obrigado a decorar, e que o 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. Mas ambas as escalas usam grau. Por que a gente usa grau em alguma coisa? Porque um babaca chegou e chutou. Quando um babaca chega e chuta, é tanto, a gente chama grau. Está fazendo grau. Pode-se pensar assim. 360 graus. Um babaca disse uma volta, divide 360 partes, é legal. Então uma volta tem 360 graus. Outro babaca disse, né, 360 é feio, 400. Aí vem inventar o grado. Já escutaram falar em grado? É uma maneira de medir grau. Uma volta tem 400 graus, meia volta. Então que bonitinho que fica. Um quarto de volta, 100 graus, não é 90 que é grau, do feito legal, né? Então, mas como foi uma invenção, bota uma bolinha. Vai dizer, ó, foi um chute. Partiu de um chute. Não quer dizer que seja uma medida errada, né, galera? Agora, quando o cara teve uma ideia, vou pegar o raio, vou colocar como arco e vou medir o ângulo que forma, que vai dar 1 radiano. Ele usou uma medida verdadeira para achar o ângulo, né? Não tem grau em radiano por isso, porque é uma medida mais realista do que está acontecendo, não se baseia num chute, beleza? Aqui é a mesma coisa. Quando o Kelvin foi criar a escala termométrica dele, ele fazia estudos com termômetros em Celsius e Fahrenheit. E ao fazer os estudos, ele percebia que ao esfriar um corpo muito, ele não tinha super refrigeradores naquela época. Ao esfriar um corpo, ele percebia que ao fazer o gráfico da temperatura com o passar do tempo, esses gráficos, mesmo em escalas termométricas diferentes, tendiam ao mesmo ponto. Ele se perguntava, ué,
Por que será que quando eu esfrio um corpo e faço o gráfico da temperatura com o passar do tempo, eles tendem a se encontrar no mesmo ponto? Não faz sentido. Observem, hein, galera, ele não tinha refrigeradores poderosos para esfriar até a menor temperatura que existe. Então ele fazia os gráficos e continuava o gráfico. Ele percebia que os gráficos batiam todos no mesmo. Ele não tinha por que isso acontecer. Se as escalas são diferentes, elas devem dar valores diferentes, podem até se cruzar em determinado momento, mas não tem o porquê todas elas atingirem o mesmo valor. Só que ele começou a conectar, peraí, já que a temperatura mede a agitação, se diminui a temperatura, diminui a agitação e nada nessa vida pode diminuir para sempre sem acabar. Uma hora a coisa tem que acabar. Aí ele pensou, caramba, esse meu estudo deve estar descobrindo, na verdade, que tem uma certa temperatura que é a menor temperatura que existe. No início a galera achou que ele estava ficando louco. Ô Kelvin, não viaja, cara. Se a temperatura está baixa, tu tira calor, a temperatura baixa mais ainda. Não tem por que acabar isso. E ele falava, não, se a temperatura média é vibração, uma hora essa vibração vai acabar. E aí ele fez um cálculo que é bastante complexo para a gente discutir agora, e ele chegou à conclusão de que a menor temperatura que poderia existir na natureza era menos 273 graus Celsius. A galera falava, olha, bicho, está errado. Ele falava, não, tenho certeza que está certo. E aí, já que essa é a menor temperatura que existe, aí é justo chamar ela de... que é zero de verdade, porque acabou a temperatura. Hoje, modernamente, nós confirmamos os estudos de Kelvin, de centenas de anos atrás. Nunca conseguimos atingir o zero Kelvin, mas já chegamos a 0,0000000 alguma coisa Kelvin. E mostrando que realmente para em determinado momento, né, a temperatura não pode baixar infinitamente. Mas qual era a escala que mais bombava no mundo nessa época? Era Celsius, por incrível que pareça, porque o Fahrenheit a galera não gostava daquele chute dele, 100 e 0, né? E aí então o Celsius já estava dominando o mundo, essa maneira de medir temperatura, e aí o Kelvin queria entrar no embalo. Eu quero fazer uma escala termométrica que seja fácil de pensar comparada com a Celsius. Ele projetou então, quando o termômetro em Celsius subir 273 unidades e for parar em 0, eu vou forçar o meu a subir 273 unidades e parar em... Pronto, é por isso que 0 Celsius é 273 Kelvin. Quando esse subir 100 unidades e parar em 100 Celsius, o meu vai subir 100 unidades e vai parar em 373. Por isso que a nossa tabela fica com essa cara. Vamos pegar, fingir que isso aqui não é uma tabela, que são termômetros, e vamos supor que esses termômetros estão em equilíbrio. Temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin. Qual era a brincadeirinha que a gente fazia? Que bonito! Joelho, pé, cabeça, pé. Eu faço o primeiro joelho menos pé, sobre cabeça, pô, animal, menos pé. Vai! T. Menos. Sobre. 100. E aqui? TK. É o pé menos a cabeça e o pé. Subtrai embaixo, TF menos 32 sobre 180 é igual a TC sobre 100, aí que bonitinho, é igual a TK menos 273. Por isso que a gente diz que a escala Celsius e a escala Kelvin são centígradas, porque entre os pontos fixos inferior e superior tem 100 unidades. Simplificando por 20 cada denominador, nós obtemos a fórmula que a UFSC irá nos fornecer. Cuidado, gente, não usa essa tripa toda de fórmula, usa de duas em duas. Ou usa a parte da frente, ou a parte de trás, ou a ponta com a parte de trás. Nunca copiar tudo junto que pode te confundir. Outra, essa fórmula só serve quando for transformar uma temperatura específica em outra temperatura específica. Porque se o problema tratar de variação, se o problema fala de variação, tu usa a regra de 3. Uma variação em Celsius comparada com uma variação em Fahrenheit. Quando varia 5, varia 9. E aí, quando varia 30, varia X, quando varia X, varia Y, por isso escreve. Variação de temperatura, regra de 3, temperatura qualquer, única, específica, fórmula. E se o cara fala, a temperatura em Celsius é o dobro que em Fahrenheit?
TC igual 2TF. Isola numa e mata o probleminha. Então tem questão que pede para transformar temperatura em temperatura. Fórmula. Tem questão que faz uma sacanagemzinha entre as escalas termométricas. Monta uma equação com o que ele falou, outra equação que tem no formulário. Isola numa. Sistema de equação básica. Outro tipo perigoso. Uma variação de 30 graus Celsius corresponde a que variação em Fahrenheit? Não adianta usar fórmula que não vai dar. Tem que ser por regra de 3. Aqui foi vezes 5, aqui vai ser vezes 5, daria 54. Porém, se tu for calcular a temperatura de 30 graus Celsius em Fahrenheit, vai dar 86. Mostrando que variação é uma coisa, temperatura é outra. Tudo bem? Eu ainda acho que a questão mais delicada nessa área é aquela que ele dá duas escalas que não existem na prática, W e Z, dá o gráfico entre as escalas, 5, 10, 20, e pergunta, 30 graus W, quantos graus Z? Tu lembra como sai dessa? Transforma o gráfico numa tabelinha bobinha, um é o W, o outro é o Z. Quando é 10Z, é 20W. Aqui é o TW e aqui é o TZ. Quando é 5 aonde? Z. Isso, a galera demora a enxergar que é 0W. Aí depois que tu fez isso, o que tu faz? Pronto, joelho, pé, cabeça, pé, tá pronta a fórmula e tu coloca lá o W no lugar do W, calcula o Z ou vice-versa. Para mim essa é a questão mais apimentada dessa área de tecnologia. O cara fornecer um gráfico e não uma tabela. Transforma numa tabela, faz joelho, pé, cabeça, pé, pô. É isso aí. Feita essa revisão, que é uma página, né, da apostila. Uhul! Meia página da apostila. Yeah! Conseguimos! Vamos para a outra metade da página, galera. Inacreditável, cara. Uma aula quase inteira para meia página. Beleza! Bacana a tua pergunta. Na verdade, ó, a gente tem que fazer a fórmula nova, porque essa aqui é só para Fahrenheit, Celsius e Kelvin. E essa aqui ele criou escalas novas. Então nós faríamos, ó, TW menos 0 sobre 20 menos 0. E aqui nós faríamos TZ menos 5 sobre 10 menos 5. E aí se ele pergunta 1000W, quantos Z? Tu bota 1000 aqui e isola o TZ. Então tem que finalizar pela própria tabela. Boa pergunta. É isso aí. Galera, pelo que eu revisei rapidamente, condução. Principalmente nos sólidos. Principalmente nos sólidos. Calor transmitido de átomo a átomo. Essa é a palavra-chave. Átomo a átomo. Essa aqui é a única parte que vai ter conta. Já vou mostrar como é que é a conta. Convecção, perdão. Somente fluidos. Como é que o calor é transmitido? Tem que ter movimento de massa. Como assim movimento de massa? O ar quente, o ar frio desce e a movimentação da massa é que faz a região mais quente trazer o calor para a região mais fria. Como nos sólidos as coisas não podem ficar se mexendo lá dentro, senão não seria sólido, não existe convecção do sólido. Olha a diferença. Principalmente, olha aqui, somente, tá? Cuidado com isso. Duas dicas rápidas sobre convecção e radiação. Ocorre em que estados físicos? Sólido, líquido, gasoso, também, mas aquele que nem estado físico é? Cara, é a única das três maneiras do calor fluir que rola no vácuo. Portanto, o calor que sai do Sol e chega na Terra, sem dúvida vem por radiações eletromagnéticas, certo? Radiação, então o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Qual é o nome principal mesmo? Isso, ondas de calor, também conhecido como infravermelho. Muito bem. O cálculo para isso aqui é complexo.
Porém, eles podem comentar contigo ou exigir que tu lembre que o fluxo de calor emitido por radiação depende da temperatura absoluta elevado à quarta potência. Dobrando a temperatura absoluta, quantas vezes mais fluxo de calor por radiação? Deixa eu ver. 2 vezes 2? Vezes 2? Vezes 2? Caramba, aumenta 16 vezes a quantidade de calor irradiada. Loucura, né? Certo? Show de bola. Convecção, cara, os cálculos são extremamente complexos. Na engenharia eu cheguei a fazer Transcal 1 e Transcal 2. Tem ainda Transcal 3, Transcal 4 e dá para fazer depois mestrado em Transcal e saber pouco ainda. Ou seja, essa parte não tem como ele pedir cálculo para a gente, porque os cálculos são complexos mesmo. Exige muito cálculo prático feito em laboratório. Tu faz um radiador do carro em miniatura e testa aquele radiador para saber quando é que o radiador verdadeiro vai liberar de calor. Ou seja, nem tudo dá para fazer conta. Às vezes ficam complexas demais as contas, não vale a pena. Agora esse aqui ele pode te fazer perguntas sobre o cálculo. Primeiro, o que é velocidade média, distância sobre tempo? Para medir o fluxo de calor, a gente pode pegar a quantidade de calor que atravessou o objeto e dividir pelo tempo. Definição de fluxo de calor. Calor sobre tempo. Mas eu não quero ter que medir na prática lá quanto de calor vai atravessar essa parede. Eu queria uma fórmula matemática para poder descobrir isso. Então imaginem vocês que eu tenho uma barra conectando uma região mais fria a uma região mais quente. T1 é maior que T2, que é a temperatura lá atrás. O calor vai fluir da face 1, maior temperatura, para a face 2, menor temperatura. O que diz o teu coração? Quanto maior for a variação de temperatura, maior ou menor o fluxo de calor? Não é a diferença de temperatura que é o estímulo para o calor fluir? Por isso que vai na parte de cima da fórmula. Quanto maior for o comprimento, a distância entre a região quente e a região fria, maior ou menor o fluxo de calor? Menor, né? Porque se a distância for grande, até o calor chegar lá vai demorar. Se for a distância pequenininha, vai ser muito mais rápido. Lógico que vai embaixo o L, que seria o comprimento que o calor vai atravessar. A área, será que a área interfere? Né? Conectar uma parede quente com uma parede fria por uma única haste, o calor só flui por aquela haste. Se eu coloco uma haste gêmea do lado, já dobrou o calor, porque vai ter o dobro do caminho para o calor percorrer. Então a área vem em... Só que o material no qual é feito isso aqui interfere? Claro, o isopor é um isolante térmico, nós sabemos disso, né? Os metais conduzem calor bem, então é o coeficiente de condutibilidade térmica. Por que chama coeficiente e não constante? Porque não é constante, porque varia, e não só varia de material como material, mas mudando a temperatura do material, o coeficiente pode mudar também, certo? Então quando eu toquei na maçaneta e toquei na madeira e achei que a maçaneta estava mais fria, é porque o coeficiente de condutibilidade térmica da maçaneta é maior, roubava mais calor da minha mão do que o da madeira, até porque a madeira é conhecida como isolante térmico, né? Certo? Show de bola. Essa lei, na faculdade aparece o menos. Por que na faculdade aparece o menos? Porque quando tu for fazer o ΔT, se tu for fazer final menos inicial, final é menor, menos inicial que é maior dá negativo. Aí na faculdade a galera coloca o menos ali para poder respeitar a direção na qual o calor está fluindo. Aqui no ensino médio a gente pode fazer maior menos a menor, para dar um valor positivo, afinal nós sabemos que o calor vai do quente para o frio. Então, por isso que aqui no ensino médio a gente não coloca o menos. Na faculdade, quando tiver o menos, pode até chamar de lei de Fourier, para ficar bonitinho. Fourier. Beleza? E é até aqui que eu consegui ir na outra turma. Quanto tempo eu tenho? Será que rola outro dia? Quanto? 30 segundos. Brincadeira, Léo. Galera, muito obrigado pela paciência. Vocês podem fazer o que vier na mente aí. Ah, mas professor, tu não deu aula ainda. Faz aí de uma vez, depois a gente dá aula e tira dúvidas, beleza? Pode detonar nos exercícios. Só não falei isso na outra turma porque tem gente do super, né? Começou agora.